Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã, pela Jovem Pan em 100,7. A gente vai estar batendo um papo no dia de hoje com a doutora Elvira Ribeiro, médica oftalmologista. Bom dia, doutora Elvira, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, muito obrigada por essa oportunidade também de falar sobre catarata, né? Doutora Elvira, a gente que agradece a sua presença aqui no Jornal da Manhã. E começando esse bate-papo, esse diálogo, né? Explica para a nossa população maceiense, alagoana, o que é catarata de fato. Bom, a catarata é uma opacificação da lente natural do olho, que é o nosso cristalino. Todos nós um dia vamos ter catarata, isso é fato. E a catarata ela é descrita há 2000 anos. Por Hipócrates, o pai da medicina, ele já descrevia a catarata no seu livro como uma doença que acometia idosos e que gerava distúrbios visuais. Aí, ao longo dos anos, as técnicas foram se aprimorando. Na época dos romanos, as técnicas eram muito rudimentares. O paciente não tinha anestesia, né? E o médico colocava o paciente em frente ao sol, segurava ele e, com o instrumento, jogava a catarata no vítreo. Você imagina como era naquela época, né? E com o passar do tempo, as técnicas foram se aprimorando e hoje nós temos a facoemulsificação, que é a técnica hoje que nós utilizamos, e que foi introduzida por um grande cirurgião de Nova York, o Dr. Kellman, em 1967. E em 1975, o Dr. Flávio Rezende, que eu tive o prazer de conhecer e participar de vários congressos com ele, ele foi o primeiro sul-americano a ir para Nova York e fez um estágio com o Dr. Kellman, e depois disso ele veio trazendo a técnica para o Brasil. Doutora Elvira, você falou que a doença, né, acomete pessoas de mais idade. Existe, por exemplo, um período onde a população deve se preocupar mais com a questão da catarata, 40, 50, 60 anos. Existe uma idade para ter essa preocupação ou não? É o sintoma de fato que vai chegando, tendo essa visão um pouco mais opaca? Como é que isso funciona no dia a dia, no cotidiano da nossa população? A catarata, ela é mais acometida no paciente de idade, né? A catarata senil. E nós temos, olha, só para você ter ideia, a catarata, ela é mais de 50% da população acometida por essa doença. Na verdade, 51%, segundo a Organização Mundial de Saúde. Só que a catarata, ela é reversível, né? Ou seja, você opera e recupera a visão. Mas aqui, por ano, existe mais de 550 mil pessoas acometidas. Então, é realmente uma doença que atinge muita gente. E no mundo são mais de 20 milhões, imagine isso. Então, ela, na verdade, pode acontecer em qualquer idade, né? Existe a catarata congênita, existe a catarata senil, a catarata traumática, a catarata por medicação. As pessoas têm mania de se automedicar e muitas vezes desenvolvem uma catarata mais precoce. Mas o mais comum é a catarata senil, realmente. Quando o paciente começa a ver halos, a visão fica opaca, como se tivesse uma nata diante dos olhos, isso já é um sintoma de catarata, né? Ela também tem fotofobia, dificuldade com luz, tem alteração da percepção de cores. Eu tive uma paciente que foi muito interessante. Ela tinha catarata e ela achava que a roupa de cama dela estava desbotada, estava amarelada. Ia trocar toda a roupa de cama. Depois que operou, disse: doutora, a minha roupa de cama estava ótima, era catarata. Então, essa situação é muito comum. O paciente, ele vê desbotado. Doutora Elvira, a gente vê alguns relatos, por exemplo, de pessoas que dizem assim, tem a lente nacional, a lente importada. Eu já vi até no meu próprio seio familiar essa discussão, quando as pessoas, vovô, vovó, tio, tia, chega a determinada idade e vai fazer a questão da cirurgia de catarata, e tem essa discussão, esse debate, no qual muitos médicos dizem, olha, tem uma lente importada, tem uma lente nacional, essa é melhor para aquilo, essa é melhor para aquilo outro. Enfim, existe de fato essa distinção ou é um mito?
Não, veja. Complementando o que você está falando, já que você falou de lente, a partir do momento que o paciente ele faz essa cirurgia de catarata, ele também pode reverter esse uso dos óculos ou ele precisa continuar usando os óculos? Sim, pode reverter, mas aí depende da escolha da lente. Aí é que vem o problema da lente. Todas as lentes são boas. A lente nacional, que diz assim, nacional, né, é uma lente que é ofertada pelos convênios, tá? Essa lente, ela não tira o grau de perto. O paciente vai precisar de óculos para perto. Né? Por exemplo, se ele tem uma hipermetropia, tira a hipermetropia, vai precisar de óculos para perto. Se ele tem uma toricidade, que é um astigmatismo, não tira o astigmatismo. Então, se ele quer uma visão nítida, para longe e para perto, ele vai ter que optar por uma lente multifocal. Aí é que está. É muito da opção do paciente, do que ele quer para o futuro dele. Agora, a catarata é como eu digo aos meus pacientes. Você tem que pensar muito bem no que você quer. Porque é definitivo, você não tem como mudar. Reverter, né? Essa cirurgia, por exemplo. Botar uma lente e depois colocar outra, por exemplo. Não tem como reverter, entendeu? Então tem que se pensar bem, saber o que vai querer, se quer realmente ficar livre de óculos para sempre, porque existe isso, né? As lentes multifocais, elas estão aí para isso. Então é muito de cada um. Eu não gosto de interferir muito. Eu acho que a escolha do paciente é importantíssima, mas eu só faço orientar. Doutora, existem outras formas de tratamento para além da cirurgia? É possível um paciente que ele descobre precocemente, ele pode ir tratando para evitar essa cirurgia ou inevitavelmente ele vai ter que realizar? Não existe tratamento para... isso é mito. Não existe tratamento para prevenir a catarata. O que existe é você ter uma atividade, você ter o seu dia a dia saudável, né? Porque a gente sabe que a catarata, ela atinge mais pessoas que têm que faz uso de cigarro, que tem o excesso de bebida alcoólica, obesidade. Então, se você tem uma vida saudável, se você tem uma alimentação correta, você mais tardiamente vai aparecer a catarata. Se você é diabético, se você é obeso, é muito mais fácil você ter uma catarata mais precoce. O diabético, por sinal, ele normalmente tem uma catarata precoce. Maria Clara Gomes. Doutora, nós falamos, né, dos mais velhos, mas sobre as crianças, né? Estima-se que a catarata infantil seja responsável por 10 a 20% de toda a cegueira na infância. Sim. A doença em crianças é diferente dos adultos? Bom, a catarata congênita, ela aparece logo no início, né? Por isso é importante o teste de olhinho, que deve ser feito na primeira semana de vida, porque aí vai ter condições de detectar a catarata congênita. Ela deve ser operada nos 3 primeiros meses de vida, para evitar sequelas. Ela normalmente é devido a uma condição genética, transmitida pela mãe no primeiro trimestre de gravidez. Então, por exemplo, se a mãe pega uma toxoplasmose, ou uma rubéola nos 3 primeiros meses de gravidez, ou uma sífilis, por exemplo, ela tem grande chance de ter uma criança com uma catarata congênita. Mas o teste do olhinho é importante também para detectar outros problemas na criança, né? No bebê, como leucomas, glaucoma, as microcórneas, as megalocórneas. Então, tudo isso é detectado no teste do olhinho. E ela é reversível, mas é como eu digo, nos 3 primeiros meses de nascimento. Caso contrário, realmente vai ter sequelas importantes na criança, no bebê, né? Doutora, e esse processo de diagnóstico, assim, por exemplo, na primeira consulta, o paciente, ele já normalmente, o bebê, ele já é feito um teste de olhinho com o pediatra, né? E outras fases também seria do mesmo mas aí ele é acompanhado pelo oftalmopediatra. Isso é que é importante. Ele é acompanhado, faz no primeira semana, mas depois, com 1 ou 2 meses, já faz um outro teste. Aí já é mais um teste mais elaborado, né? Que você, primeira semana é uma coisa mais rápida, mas com 1 ou 2 meses já fica uma coisa mais, a criança já obedece mais e o oftalmopediatra ele tem elementos para fazer isso muito bem. E para pacientes adultos também?
O diagnóstico é feito logo de imediato ou precisa passar por algum processo, um pouco mais de exames? No paciente idoso, ele vem já com alguns sintomas, né? O problema da catarata é o seguinte, é que ela desenvolve de uma forma insidiosa, mas o paciente, ele tem o hábito de passar 3, 4 anos sem ir ao oftalmologista. Esse é o grande problema, entendeu? Porque quando ele chega, ele já tem uma catarata já madura. E o ideal hoje, quem faz a cirurgia de catarata, é ter uma indicação mais precoce possível, você operar o mais precoce possível. Por quê? Porque você evita edema, você tem uma recuperação mais rápida. E é claro que todo mundo tem medo, é natural, eu encontro isso no meu dia a dia. Mas eu digo sempre aos pacientes, a gente precisa combater nossos medos, né? Porque é fato, você vai ter que operar, não tem outra. Agora, eu procuro colocar isso muito bem nos meus pacientes. Olha, o meu anestesista faz um dormonide e você, naqueles 10 minutinhos, você fica tranquilo, você dorme um pouco. Tem paciente até que ronca. Mas eu acordo no centro cirúrgico. Quando eu termino, eu acordo, o paciente, digo, olha, já terminou, está tudo bem, e aí ele já sai acordado. Doutora Elvira Ribeiro, muita gente faz questionamentos nas redes sociais, quando a gente coloca a caixinha de perguntas, né, quando disse que a senhora vinha aqui, e um dos questionamentos era o seguinte, sobre a cirurgia refrativa. Quem fez a cirurgia refrativa pode diminuir a incidência da questão de uma catarata, ou também é mais um mito da sociedade que se coloca, que se comenta? Não diminui o risco de você ter catarata, não. Você vai ter. Inclusive, quinta-feira agora, eu opero às quintas, bem cedinho, 7 horas da manhã eu já estou operando. Eu operei um paciente que disse, ele veio a mim semana passada e disse, doutora, a senhora me operou de refrativa há 14 anos. Há 14 anos eu operei ele de refrativo e ele estava com a catarata, entendeu? E eu operei a catarata dele agora, quinta-feira passada. Vou operar outra na próxima quinta-feira. E eu operava muito refrativa, né? Mas hoje eu deixei. Hoje eu me dedico realmente à cirurgia de catarata. Doutora Elvira Ribeiro, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã. Quero fazer um convite público para que a senhora esteja aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes, né, para a nossa sociedade, que é o esclarecimento sobre questão de saúde. E quero deixar um espaço para suas considerações finais. Bom, eu acho que eu agradeço demais, eu me dedico há mais de 40 anos à catarata, é uma cirurgia segura, hoje com a faca e emulsificação nós temos uma cirurgia de 10 minutos, segura, que o paciente não temos ponto, não existe mais ponto, é uma cirurgia autoselante, e não tem curativo, o paciente já sai usando só colírio. Então, hoje não tem por que o paciente não fazer exames regulares. Eu acho muito importante o paciente, a cada ano, fazer seu exame na oftalmologia, com o oftalmologista. Ele tem condições de, no exame, fazer o diagnóstico da catarata. Então, é importantíssimo. E outra coisa, muito importante, o paciente não se automedicar. Porque tem paciente, muitas vezes que a gente pega pacientes que desenvolvem uma catarata por medicação, pelo uso de corticoide, aí vai colocando, não, eu não tenho tempo, e quando chega no consultório, 3, 4 anos depois, está com a catarata. Então, que poderia ter sido evitada, né? Exatamente, precisa que o paciente tenha feito esses exames a cada ano, regularmente, né? Mais uma vez, muito obrigada, doutora Elvira Ribeiro, médica oftalmologista. Quero registrar também aqui a presença da competentíssima jornalista Fernanda Moura, aqui nos estúdios do Jornal da Manhã. Quero agradecer minhas companheiras de bancada, Natália Barros, Maria Clara Gomes, nosso querido Cláudio Stone na técnica, o Robson nas redes sociais, o Mailson Franklin nas ruas de Maceió com Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até segunda. Sextou.